Pronto, vamos lá. Bom, sistema excretor. O sistema excretor ele está relacionado à urina. Tá? Basicamente, você já sabe que é a urina, que é a produção de urina, né? Você já sabe, tomou água, tem que urinar. Todo o percurso aí está relacionado ao sistema excretor. Então, vamos detalhar já. Também conhecido como sistema urinário, né? Vamos lá. Na semana de segunda-feira, não foi na semana anterior, foi na segunda-feira. Nós finalizamos os estudos sobre o sistema cardiovascular e os órgãos e seus órgãos e suas funções, né? Além também das doenças relacionadas a ele, que eu só citei quais são as doenças, não detalhei elas. Nós vamos detalhar na próxima aula. Hoje nós vamos aqui iniciar o estudo do sistema excretor ou excreção, né? E sistema urinário. Vamos lá. Nós temos aqui um diagrama básico aqui sobre o sistema urinário, onde o que é que nós temos aqui que fazem parte? Nós temos os rins, tá? Temos aqui, ó. No caso, esse é o rim esquerdo, esse aqui é o rim direito. Por que esse é o esquerdo, esse é o direito? Eu estou vendo esse aqui na direita, esse na esquerda. Porque você está olhando de frente, tá? Imagine você está olhando uma pessoa de frente. A pessoa está de frente para você. Então, esse é o rim esquerdo dela, que para você está no lado direito, né? Mas é o esquerdo. Esse aqui é o rim direito, ok? Aí nós temos aqui as veias, que nós já falamos, né? Nós temos aqui a aorta e temos aqui a cava também. Tá? Nós já falamos isso, ó. A artéria, no caso, e a veia. Com a aula passada fica mais claro isso aqui, o que é a artéria, que é a veia, ou a aorta e a cava, tá? No caso, temos aqui, ó, que é a veia cava inferior, chamada de inferior. Essa aqui faz parte do sistema urinário, certo? Nós temos aqui esse canal aqui saindo do rim, chamamos de uréter, tá? Esse canal aqui um pouco marrom, saindo do rim, chegando aqui, isso aqui é a bexiga, tá? Então nós temos os rins e saindo dos rins até a bexiga nós temos o uréter, que é esse canal aqui, tá? Esse marrom. Então temos a bexiga, que é onde é armazenado a urina, né? O xixi é armazenado aqui na bexiga e para sair da bexiga ele passa pela uretra, certo? Então o caminho é esse: rins, uréter, bexiga, uretra, exterior, né? Saiu do corpo, tá? O caminho basicamente é esse. Esses azuis e vermelhos aqui são veias e artérias, tá? Vermelhos são as veias, perdão, os azuis são as veias e o vermelho são as artérias. Vamos lá. Excreção. Com as atividades do sistema que integram o nosso organismo, são produzidos resíduos. Aí os sistemas vão trabalhando, os órgãos aí vão trabalhando e vão sendo produzidos aí resíduos. Esses resíduos devem ser descartados, tá? Devem ser eliminados. E como o próprio nome já diz, como por ser resíduo, né? Ele não é utilizado, ele não é usado pelo nosso organismo. Por isso ele deve ser eliminado. Esses resíduos eles são denominados excretas, tá? São as excretas. Por isso é o sistema excretor. Então, o sistema responsável por eliminar grande parte aí desses resíduos do nosso corpo é o sistema urinário. Tá? No caso, esses resíduos vão sair lá juntamente com a urina em um estado líquido, tá? Um tanto líquido. A eliminação também pode ser realizada por outros órgãos, tá? Então, veja aqui, vamos ver aqui. As excretas. Por exemplo, o gás carbônico ele é eliminado no sistema respiratório.
tá? O gás carbônico ele é um resíduo que deve ser eliminado. Aí o excesso de água e de sais minerais, ele é eliminado aí pelo sistema urinário, que é o nosso caso, tá? O excesso de água e os sais minerais. Esses resíduos são eliminados pelo sistema urinário. E o excesso de água e sais minerais, esse, opa, é a mesma coisa aqui, tá? É porque eles também são, tá? Não só pelo sistema urinário, mas também é eliminado aí pelos poros através do suor, por meio do suor, tá? Quando você aumenta sua temperatura, o seu corpo sua, e esse suor é excesso de água e sais minerais. Por isso que ele é um pouco salgado, certo? Bom, esse processo de excreção, ele não envolve a eliminação das fezes, tá? Está relacionado à urina. E não envolve aí a eliminação das fezes, certo? E por quê? Porque estas ela contêm resíduos não digeridos ou que não são absorvidos pelas células. Tá? Então já não é a mesma coisa. A excreção é um processo pelo qual os produtos residuais do nosso metabolismo aí, do nosso organismo, e outros materiais também, tá? Eles, que não têm utilidade para o nosso organismo, eles são descartados, são eliminados aí para fora do nosso corpo. Então, a excreção é basicamente isso, é eliminar os resíduos que não têm mais utilidade para nós. Se nós temos coisas dentro do nosso corpo que não têm utilidades, que nós não vamos utilizar, ou seja em excesso, ou porque não, ou porque faz mal, ou porque não é necessário, será descartado, será eliminado, tá? Isso é excreção. No caso, gás carbônico é algo que faz mal, por isso é excretado. Água e sais minerais está em excesso lá, a água está em excesso e o sal mineral não tem utilidade em grandes quantidades. Então, os dois são eliminados, tá? Sistema urinário. Vamos ver mais a parte mais detalhada agora aqui, tá? Ele é responsável aí por filtrar o sangue, tá? Mais um detalhe, o sangue ele é filtrado lá nos rins. Então a função do sistema urinário é filtrar o sangue e eliminar as substâncias tóxicas presentes nele lá. Além de estar relacionado com a homeostase, essa homeostase aí do organismo, ela vai estar sempre está relacionado aí ao sistema urinário, né? Vai estar sempre relacionado ao sistema urinário. É quando você precisa filtrar o sangue aí mesmo, tá? O sistema urinário, ele é formado por, como eu já falei, essas quatro coisinhas aqui. Os rins, que é onde filtra o sangue. As uretras, ureteres, né? São dois no caso, nós temos um ureter. Como são dois, são ureteres. Esses ureteres, a função deles é conduzir o líquido urinário, né? No caso a urina, dos rins até a bexiga. Nós temos a bexiga urinária, que é onde é armazenado a urina. E temos a uretra, que é por onde que conduz o líquido, a urina, da bexiga até o exterior, até a parte de fora do corpo, certo? Isso aqui são as vias urinárias. E aí você pode localizar no corpo, ó, como fica. Nós temos os rins aqui, tá? Um de cada lado. Deles sai o ureter, cada ureter sai um de cada rim. Chega na bexiga e da bexiga segue pela uretra para fora, o mesmo no corpo feminino, tá? Aqui a homeostase, né? Ela está relacionada com o equilíbrio do organismo em relação à presença de água e de sais. Ela vai manter esse equilíbrio aí, a quantidade de água e a quantidade de sais no organismo. Por isso, o sistema urinário está diretamente relacionado a ele, porque é aqui que há
essa eliminação do excesso de água, né? Vamos ver os rins, detalhar os rins. É bem comum ser assemelhado assim com a aparência de um feijão, tá? Ele tem um formato de um feijão, só que é maior, óbvio, não é um carocinho tão pequeno, mas o formato dele é bem semelhante aí a um feijão, certo? Então nós temos dois localizados abaixo do diafragma. Nós vimos que o diafragma está ali abaixo do pulmão, né? Abaixo da caixa torácica. Então os rins estão abaixo do diafragma e protegido aí pelas últimas costelas. As últimas costelas presentes aí na caixa torácica está protegendo os rins. Eles medem aí cerca de 10 centímetros de comprimento, isso em um adulto, né? Óbvio. Os rins, eles são responsáveis pela filtração do sangue, retenção dos resíduos e eliminação das substâncias tóxicas pela urina. Então, aqui as funções do rins: filtrar o sangue, reter resíduos, não deixar que os resíduos voltem para o sangue, né? Está filtrando. E eliminação de substâncias consideradas aí tóxicas aí pela urina, né? No caso, a eliminação é feita pela urina. Além disso, perdão, além disso aqui, eles são compostos aí de estruturas denominadas néfrons. Nós vamos ver o que são esses néfrons, que são responsáveis pela filtração. Os néfrons são eles quem filtram o sangue, tá? Todo o sangue do organismo, ele passa pelos rins várias vezes ao dia para filtração. Nós vimos no capítulo anterior, não, na aula anterior, que o sangue ele circula todo o corpo e é um sistema fechado, ele está sempre ali em circulação dentro do corpo. E sempre que ele completa uma volta, ele passou uma vez pelos rins, tá? E sempre passa pelos rins a cada circulação que ele faz. Então, o sangue está constantemente sendo filtrado. E até então, por isso que nós estamos várias vezes ao dia indo ao banheiro, porque como o sangue está sendo filtrado o tempo todo e você deve também estar tomando água o tempo todo, vai estar sempre acumulando água ali na bexiga, tá sempre armazenando. E aí nós temos um esquema aqui, nós temos cerca de 1 milhão de néfrons, tá? Néfrons, né? De néfrons em cada rim, que é responsável pela filtração do sangue. Então veja, nós temos um esquema aqui, como é os dois rins, os uréteres e a bexiga, e aqui um esquema mais aproximado, os dois rins, e mais aproximado ainda nós temos o néfron, tá? E aí nós temos também aqui junto aos néfrons os túbulos. Mas o importante é saber que tem os néfrons aqui e que são mais de 1 milhão deles. São cerca de 1 milhão, né? Ainda sobre os rins, a filtração do sangue pelos néfrons, ela ocorre aí nas seguintes etapas. Primeiro, filtração, que é quando o sangue dos capilares, tá? Não são os sangues dos vasos sanguíneos, são dos capilares, que são aqueles mais finos. Quando o sangue dos capilares passam aí pelo próximo, quando eles passam próximo, né, aos túbulos que nós vimos aqui, ó, nós temos os túbulos próximos aí aos néfrons. Então, quando os capilares eles passam próximo aos túbulos, que absorvem aí parte da água e outras substâncias, nós chamamos de filtração, tá? Quando isso acontece. E aí, no caso, a reabsorção é após a filtração. Primeiro é filtrado e depois ele é reabsorvido. E essa aí, após a filtração, este líquido que foi filtrado, né, ele passa por diversas etapas de reabsorção, quando substâncias úteis ao organismo, inclusive a água, né, ela retorna ao sangue. E aí, no caso, quando ocorre a filtração, ficam lá. Quando os capilares passam próximo aos túbulos, o que é que fica lá? Vou botar aqui. Passou aqui,
fica substâncias úteis, que ainda nós precisamos utilizar, assim como a água, e substâncias que não são úteis para o nosso organismo. As que são úteis, que nós ainda podemos utilizar, elas voltam para o sangue. As que não são, elas descem pelo ureter e vai para a bexiga, tá? Então, veja, está sendo filtrado e quando é filtrado coisas úteis e não úteis. As que são úteis voltam ao organismo, as que não são, são excretadas, certo? Aqui. No final desse processo aí, a urina é produzida, certo? Ela é constituída de aproximadamente 95% de água. Então, a maior parte da urina, quase toda, 95%, é de água. E o restante, os outros 5%, né, de outras substâncias, como, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal. Então, o cloreto de sódio é sal e ácido úrico. Então, cloreto de sódio é sal. O sal de cozinha mesmo que você encontra aí, ele é cloreto de sódio. E o ácido úrico é ácido, né? Bom, a composição da urina, ela varia de acordo com alguns critérios aqui, tá? Então, vamos lá, a composição da urina. O seu estado nutricional, de acordo com a sua nutrição, tá? Vai influenciar na composição da urina. A realização de atividade física também influencia. A atividade de hormônios, que é do seu organismo mesmo. A atividade dos rins, como estão os rins, né? A quantidade de ingestão de líquido, seja água, suco, até mesmo refrigerante, né? Que não é uma coisa boa, mas é líquido. E o estado do sangue do organismo também. Depende de como está o seu sangue também. Tá? Tudo isso aqui vai dizer aí a composição da urina. Bom, as vias urinárias, né? Isso aqui, vamos dar uma olhadinha nessas vias urinárias aqui. Saiu do rim, saiu dos rins, né, que são dois, a urina vai passar por esse processo aqui. No caso, após a produção da urina pelos rins, ela segue o seguinte trajeto. Primeiro, os uréteres, que são os canais que levam são os tubos que levam dos rins até a bexiga urinária. Então, são tubos que medem, em média, 20 centímetros de comprimento, tá? Por eles, através desses tubos, a urina produzida aí pelos rins, ela escoa até a bexiga urinária. Na bexiga urinária, ela é um órgão muscular, é formada por músculo, em forma de bolsa, como já foi possível ver, né? Que armazena aí por algum tempo a urina que foi produzida. Este órgão ele apresenta grande elasticidade, tá? Então ele aumenta o tamanho, ele reduz o tamanho, dependendo da quantidade de urina aí que foi produzida e que ainda está sendo armazenada. Ela pode manter aí até meio litro de urina, tá? De 400 a 500 ml. Isso aqui, 500 ml é meio litro de urina aí. Claro, isso em um adulto, né? Até meio litro de urina. E por último, a uretra, que é o canal por onde a urina escoa, tá? Quando sai da bexiga. Então, ela sai da bexiga, vai até o interior, o exterior aí. Então, saiu da bexiga, passa pela uretra e chega ao exterior. Nos homens, a uretra ela também funciona como passagem de esperma. Nas mulheres, só tem a função de escoar urina mesmo, certo? Então, nós vamos até. A gente Começa vai até 8, a gente vai até 8h50. até 8h50, né? Então falta 3 minutos só. Não dá tempo de ver isso aqui, as doenças. Mas aí vamos deixar essas doenças para a próxima aula. Deixa eu só ver o que tem aqui.
Atividade, depois fala das doenças. Tá, vamos deixar então. Nós temos uma aula sexta, vamos ver as doenças do sistema cardiovascular. Se der tempo, a gente vê essa aqui. Eu acho que não vai dar, que é só uma aula, né? Então,